Provérbios capítulo 18, versículo 21, é o texto que vou usar como base para esta mensagem que o Senhor quer trazer a você a respeito do poder da palavra. O poder da palavra. Quando perguntarem para você amanhã, o que foi que teu pastor pregou ontem, você vai dizer o quê? Poder da palavra. Se for no culto da noite, tá bem? Tudo bem. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode ler junto comigo? Dessa vez vamos juntos, bem forte. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que é amar a língua? Amar é ter prazer ou crer, abrigar, acolher aquilo que a língua produz. O que esse texto está falando é a respeito da palavra, daquilo que é falado. Então o texto está dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua ou da fala. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que abriga essa fala como verdade, ela produzirá um fruto que será absorvido por aquele que a recebeu. O que esse versículo está dizendo, então, é que o que eu e você falamos tem um poder extraordinário, porque pode resultar em vida ou em morte, em fracasso ou em sucesso, em realização positiva, abençoadora ou em tragédia. Há dois contextos em que todos nós estamos inseridos. O contexto natural, que é esse que nós interagimos com ele, não é? Que os nossos 5 sentidos estão afetados, o olfato, o paladar, a audição, a visão, o tato, é a realidade, é o contexto natural. Mas também existe um outro contexto no qual nós também estamos inseridos, ainda que não o vejamos. É o contexto espiritual, é o contexto dos seres espirituais, é o contexto em que estão os anjos, que estão os demônios, que está o Senhor Deus Todo-Poderoso. No contexto natural, há também 2 ambientes de afetação para aquilo que sai da nossa boca. Então, aquilo que produzimos com a nossa fala vai agir ou vai interferir, vai exercer influência tanto neste ambiente, nesse contexto natural, quanto no espiritual. Mas no contexto natural há 2 ambientes de afetação para aquilo que sai da nossa boca, que é o ambiente externo e o ambiente interno. O ambiente externo está relacionado àquilo que nós falamos e que afetam as pessoas. Eu estou aqui, eu estou falando e eu estou interagindo e afetando o meu ambiente externo, que são vocês. Estão externos, vocês não estão dentro de mim. Então eu estou falando e afetando o ambiente externo no qual eu estou inserido, no contexto natural. E o ambiente interno está relacionado ao que eu falo, o que nós falamos para nós mesmos. Não é verdade que durante todo o dia, o tempo todo, a gente está pensando alguma coisa? Não é? Eu estou aqui, você está pensando alguma coisa. Você está agindo, você está interagindo com você mesmo dentro desse ambiente interno. Então você está relacionando consigo mesmo no seu interior. Enquanto eu agora estou me relacionando com você que está no meu ambiente exterior. Todos temos esses 2 ambientes dentro do contexto
de naturalidade, dentro desse contexto natural. Nesse contexto natural, aquilo que nós falamos às pessoas pode produzir nelas bem-estar, alegria, simpatia pela nossa pessoa, como quando nós as elogiamos ou as encorajamos, por exemplo. Então, nesse contexto natural, quando no ambiente externo eu profiro palavras que são boas, que são elogiosas, eu terei uma grande possibilidade de conquistar pessoas que me admirarão, gostarão de mim, terão simpatia comigo. Mas também podemos produzir rancor, mágoa, ressentimento, antipatia contra nós mesmos, ou ainda podemos amaldiçoar as nossas palavras más, ou amaldiçoar as pessoas com as nossas palavras más. Assim, por exemplo, nós podemos destruir o futuro de uma criança, levando a se tornar um adulto desequilibrado emocionalmente, de tanto ouvir da nossa boca: menino, você não presta, esse garoto não vai dar para nada, quem é que vai querer essa menina preguiçosa que ela é? E de tanto ouvir isto, essa criança que nós estamos proferindo essas palavras, as estamos amaldiçoando, elas estão sendo amaldiçoadas. O futuro delas, quando adulto, poderá vir com muita chance de se tornar desequilibrada emocionalmente. Uma menina foi tão amaldiçoada pela mãe que ela cresceu desenvolvendo transtorno afetivo e desde a adolescência ela se entregava para qualquer homem num ato de autoflagelação emocional, de tanto que ela ouviu palavras amaldiçoadoras da sua própria mãe. Isto é o que as palavras podem produzir de morte no ambiente externo do contexto natural. Então, o contexto natural é este aqui, que nós estamos vendo, ouvindo, tendo contato, sentindo o cheiro, paladar. Isso é um ambiente natural. O contexto, então, o contexto natural, o ambiente no contexto natural pode ser externo, quando eu falo e você e outras pessoas ouvem, ou interno, quando eu estou pensando comigo mesmo. Mas eu disse também que existe um ambiente interno do contexto natural e nele as nossas palavras podem produzir vida ou morte para nós mesmos. Isso porque tudo o que falamos a nós mesmos ou sobre nós mesmos tem o poder de programar a nossa mente para a derrota, para a dor, para o sofrimento, assim como para a vitória, para a felicidade e para a realização. Eu quero que você abra muito bem os ouvidos da tua atenção para isso que eu estou falando da parte de Deus para você nessa noite, porque isto será divisor de águas para você, se você se apropriar dessas palavras de vida que estão sendo proferidas por mim. Pois Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, que a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir dá. Então agora eu estou usando o contexto natural para no ambiente externo proferir as palavras que abençoem você. Então abra bem os seus ouvidos para receber. Se apesar do que digam de mal a meu respeito, eu falo para mim mesmo o que é bom, eu estou então me auto-induzindo, eu estou me autoprogramando a gerar uma crença positiva a meu próprio respeito, e isso eleva a minha autoestima. Eu tinha tudo para ser um garoto extremamente problemático como adulto. E durante um tempo, as coisas que eram produzidas no ambiente externo, do contexto natural,
me afetavam de forma terrível. Por quê? Porque eu chegava na escola, chamavam de cabeção. E lá vem o cabeção. Eu não sei porquê, minha cabeça, eu acho que nunca foi tão grande assim, né? Sabe? E lá vem o cabeça o capacete. O cabelo era cortadinho, Romeuzinho, com aquela cabeça. Eu não sei quem foi que disse que eu era Paraíba, porque todo mundo que é nordestino ou do norte, no Rio de Janeiro era chamado de Paraíba. Ih, chegou mais um Paraíba aí, ó. Só porque minha maneira de falar era diferente. Eu chamava bola de gude de baleba. Ih, chegou mais um Paraíba. Eu tinha muito para me tornar, e durante algum tempo isso funcionou contra mim, me fazendo na hora do intervalo ser aquele garoto que ficava quietinho no canto, porque durante um tempo eu ficava na sala na hora que batia o intervalo. Eu não queria descer. Por quê? Ninguém gostava de mim. Eu era o cabeção, o pirulito, eu era o cebolão. E lá vem o capacete. Então eu não queria descer, não queria interagir com ninguém. Eu me excluía, porque me sentia excluído pela influência das palavras que eram proferidas para o meu ambiente interno, vindas do ambiente externo deles. Eles falavam, aquilo penetrava em mim, eu assumia aquilo como verdade e aquilo me fazia mal. Piorou depois, quando o inspetor de disciplina descobriu que eu ficava na sala e ele disse, não pode ficar ninguém em sala, tem que descer todo mundo. E agora eu descia e para mim era pior, porque eu tinha que estar no meio de todo mundo e tudo que eu queria era estar separado, excluído de todo mundo. Por quê? Porque aquilo que eu ouvia, que era mal, as palavras más que vinham proferidas contra mim, me feriam e me faziam ficar assim. Mas quando eu chegava em casa, tinha alguém para me dar uma palavra boa. A minha mãe era uma mulher crente. O meu pai expressava carinho e amor. E enalteciam algumas coisas que eu tinha de bom. Nenhum deles passou a mão na minha cabeça. Meu filho, tua cabeça é grande sim, mas você faz um desenho tão bonito. Nunca aconteceu isso. Sempre era enaltecido o que era de bom. Se apesar do que digam de mal a teu respeito, você fala para você mesmo que é bom, então você vai estar se auto-induzindo, se autoprogramando a gerar uma crença positiva a teu próprio respeito, e isso vai levar você a ter uma autoestima elevada. Eu passei a acreditar no que falavam de bom de mim. E foi aí que eu comecei o meu processo de libertação. Há muitas pessoas que estão assim hoje, aprisionadas pela crença que desenvolveram por causa das coisas que ouviram durante tantos anos e também por causa daquilo que a si mesmo se fez ouvir. Porque o som reverbera. Eu estou falando aqui e o som da minha voz, ele está sendo propagado no ambiente, ele está batendo nas paredes e ele volta para mim. Por isso eu consigo ouvir. Eu ouço o eco. Alô? Ele volta e eu ouço também. E quando ele volta e eu ouvi pela segunda vez, eu ouvi 2 vezes. E é aquilo que eu ouço e interiorizo como verdade, que vai fazer diferença na minha vida. Exemplo de como isso funciona. 2 pessoas cresceram ouvindo chamarem de Pombal o lugar onde elas moravam, porque era um conjunto de prédios, de apartamentos de famílias de baixa renda. Uma delas, quando adulta, perguntada onde morava, costumava responder como você ouve muitas pessoas, quem sabe você, dizer assim, eu não moro, eu me escondo. Quem já ouviu alguém dar uma resposta dessa aí? Se foi você, não precisa levantar a mão para você não. Por que é que responde isso?
Porque houve uma programação que foi recebida, foi aceita, se tornou uma crença para aquela pessoa. Por isso ela responde: eu não moro não, eu me escondo. E isso porque aceitou ser programada pelas palavras de morte que cresceu ouvindo. A outra, quando adulta, perguntado onde morava, não aceitando ser influenciada por aquelas palavras de morte, pois sempre se autoprogramava com palavras próprias de vida, respondiam: eu moro no conjunto habitacional Tertuliano Potiguara. Onde fica isso? A tentação para dizer: ele sabe, se eu falar Pombal ele vai saber, mas não fala. Você não sabe onde é o conjunto habitacional Tertuliano Potiguara? Fica ali, entre a Barro Júnior e o Otávio Tarquino, Nova Iguaçu. Mas entre a Barro Júnior e o Otávio Tarquino, Barro Júnior é enorme, Otávio Tarquino também. Onde tem um conjunto? O único conjunto que eu conheço ali é Pombal. Falei: Pombal não tem Pombal lá não, tem conjunto habitacional Tertuliano Potiguara. Eu serei aquilo que eu acredito ser. Eu serei aquilo que acredito que as pessoas acreditam que eu sou também. Amados, nós somos aquilo que acreditamos e nos tornamos aquilo que nos programamos para sermos mediante a crença que nós tivermos. Ninguém dará valor a você se você não se der o devido valor, acreditando que você tem valor. Vou repetir isso. Você pode repetir depois de mim: ninguém. Pode fazer isso mais forte? Ninguém. Pode fazer isso acreditando que é palavra de vida que eu estou te dando nessa noite da parte de Deus. Ninguém dará valor a você se você não se der o devido valor, acreditando que você tem valor. Então vamos fazer isso direito. Diga bem forte depois de mim: ninguém dará valor a mim se eu não der a mim o devido valor, acreditando que eu tenho valor. Quantos são aqueles que não estão acreditando? Quantos são aquelas mulheres que, por não acreditarem mais nisso, estão aceitando qualquer coisa? Quantas, por não acreditarem mais nisso, porque foram infelizes num relacionamento que foi maligno, do qual foi tirada, ela nem saiu, foi expulsa, com palavras de maldição que ouviu o tempo todo, e agora com filhos, acredita: quem vai me querer? Quem vai querer a mulher como eu? Amados, ainda existe o ambiente espiritual. Eu falei do ambiente natural, agora existe ainda o ambiente espiritual que interage com a nossa alma. São seres espirituais que estão a serviço de Satanás para a nossa destruição. Esses seres espirituais, eles falam o tempo todo na dimensão da nossa capacidade mental de ouvi-los, como se fosse nosso pensamento, falando palavras negativas, sempre na primeira pessoa do singular, visando enfraquecer o nosso moral, abater o nosso humor e nos levar à impossibilidade da vitória, a uma vida de derrota, por nos autossabotarmos. Eles ficam fazendo parecer que é nosso pensamento, dizendo assim: para mim não tem mais jeito. Quem vai me querer agora? Olha para mim, não sou nada. São eles que o tempo todo estão aqui chavecando essas coisas desgraçadas, malditas, para que você e eu compremos esta mentira. E quantos são aqueles que estão desenvolvendo transtornos psíquicos, caminhando para depressão, síndrome do pânico e suicídio, porque desistem de acreditar que tem saída, que é possível, que existe vida,
que existe oportunidade. Então, quando nós fazemos isso, nós nos autossabotamos. A ciência, não crendo na existência do contexto espiritual, classifica a autossabotagem como, presta atenção nisso, um processo inconsciente que coloca a pessoa contra seus próprios impulsos e pensamentos. Então é um processo inconsciente que eu coloco a mim mesmo contra meus próprios impulsos e os meus próprios pensamentos. É isso que diz a ciência. E a partir disso, a pessoa adquire comportamentos para se punir e não chegar ao sucesso esperado ou conquistar algo pelo qual tanto lutou. Só que isso não é verdade. Em parte, o é. Não é inteiramente verdade porque não admite, não aceita a existência de seres espirituais que conspiram para que não haja da nossa parte vida em abundância, como Jesus prometeu. Eu vim para dar vida, e vida com... Mas olha o que ele diz antes: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E você sabe como é que ele faz isso? Usando outras pessoas com palavras de morte que nos afetam e que a gente aceita e que a gente compra como verdade e que a gente acredita e vira uma crença dentro da gente, e aquilo vai roubar de nós a possibilidade de sermos realizados, felizes e vitoriosos. Por isso, essas palavras malditas têm poder, mas eles também fazem aqui, no ambiente da captação da minha alma, do meu inconsciente. Fala com o meu inconsciente, me afetando para que eu acredite que eu não tenho valor, que não tem mais jeito, que eu sou assim, eu desenvolvi isso, não tem como sair disso. Você sabe por que há tantos homossexuais que vão para a igreja de Jesus, dizem lá: eu recebi Jesus como Salvador e Senhor, caminham durante muito tempo ali, ou durante um bom tempo, na vida cristã evangélica, mas lá na frente, larga tudo e volta para o mundo, assumindo que tudo aquilo era mentira, e às vezes até falando mal da igreja. Sabe por quê? Porque entraram muitas vezes para uma igreja que tem uma doutrina, uma teologia, em que Deus vai fazer tudo e a pessoa só tem que fazer uma coisa: subir monte para orar, jejuar, devolver dízimo, entregar oferta, participar de círculo de oração, fazer benemerência, e isso não leva ninguém à transformação. O apóstolo Paulo diz que a transformação, ela só vem como produto de uma renovação do entendimento. Então eu estou ali, lutando com aquelas inclinações. Há espíritos imundos que não param de me fazer pensar e ouvir palavras de morte dentro de mim, fazendo parecer que sou eu pensando, e aquilo não para na minha mente o tempo todo. E eu luto contra aquilo, dizendo: eu não aceito, rejeito em nome de Jesus, está amarrado, sai porque eu não quero. Não. Eu fico esperando que por um poder sobrenatural de Deus aquilo saia de mim. Levaram-se anos construindo aquela desgraça dentro de mim, aquela crença dentro de mim, que como um carrapato está agarrado em mim, não sai assim de uma hora para outra, não. Deus tem poder para fazer qualquer pessoa da noite para o dia parar de fumar. Ela fumou 40 anos, da noite para o dia para de fumar, eu já vi acontecer. Deus tem poder para fazer uma pessoa que foi viciada em drogas, foi conhecida como a bruxa do crack, da noite para o dia entregar a vida para Jesus, e pouco tempo depois está lá, você nem reconhece.
outra pessoa completamente transformada. Deus tem poder para pegar uma pessoa que viveu no homossexualismo, que tinha o corpo já transformado no de uma mulher, ou de uma mulher transformada no de um homem, que recebeu Jesus, se converteu e em pouco tempo estava lá, que ninguém diria que não foi aquela pessoa não. Mas eu tenho visto isso como exceção, Deus mostrando, eu posso. E por que é que Deus não tira isso assim da vida de todo mundo tão rápido como eu vejo Ele fazer em alguns casos? Eu acredito que tem uma razão. Se nós não olharmos e vermos a desgraça alheia na vida daquele ou daquela que escolheu caminhar por uma crença errada e fazer aquilo que desonra a Deus, e por isso trazendo as consequências maléficas que ela sofre, qualquer um ia para lá, fazia sujeira, vinha para cá, dizia agora eu recebi Jesus como Salvador e Senhor, acabou, resolvia tudo. Vira bagunça. Mas há muitos que são crianças, adolescentes, que estão vivendo sob esta influência maldita. Há muitos que são adultos, que estão vivendo sob essa influência maldita. E estão igual eu estava lá na escola, querendo ficar trancado dentro da sala, escondido, sem ter contato com os outros. Sabe, queridos, a gente aprende algumas coisas extraordinárias através da natureza que Deus criou. Um bebezinho, quando sai do ventre da mãe, ele está com o seu ambiente de imunidade no seu corpo completo, sim ou não? Não. E para ele desenvolver imunidade e viver nesse planeta inóspito, completamente diferente do ambiente protegido que ele tinha antes, que era no ventre da sua mãe, ele precisa do quê? Ser exposto a toda sorte de coisas que conspirarão contra a sua saúde. Sim ou não? Sim. Eu, por exemplo, não tomei vacina de sarampo, na minha época não tinha. Eu tive sarampo e quase morri. Fiquei curado, nunca mais tive sarampo. O que aconteceu? Meu corpo desenvolveu imunidade ao sarampo. Se nós não nos permitirmos estar em confronto, se nós não nos permitirmos estarmos no ambiente em que nós teremos a necessidade de desenvolver os anticorpos, meu amado, minha amada, nós ficaremos trancados dentro daquela sala, no cantinho, enquanto todo mundo está lá embaixo, brincando, jogando bola, comendo o seu lanchinho, batendo papo, contando a história de como é que foi, como é que não foi, enquanto a gente está sozinho no quarto escuro. Quem é que quer isso? O diabo. Por isso ele conspira, fazendo com que o nosso ambiente interno, a nossa mente, seja bombardeada o tempo todo só de pensamento ruim para afetar a nossa moral. A ciência não crê na existência do contexto espiritual. Classifica a autossabotagem desta maneira. Mas isso é apenas a meia-verdade. A verdade é que a pessoa acredita, ou a verdade é que ela acredita, serem seus próprios impulsos e pensamentos, quando na verdade são oriundos desses espíritos inimigos, conspiradores contra a saúde psíquica e emocional dela, a tua, a minha. A pessoa é que se permite ser programada por esses pensamentos recorrentes que vão provocando tristeza, abatimento cada vez mais intenso, porque a sua mente não para de se ouvir falando: eu não vou conseguir, é muito difícil, eu sou muito feio, eu sou muito magra, eu sou pobre, e por aí vai. Amados, nós podemos nos tornar aquilo em que nós acreditamos. Você pode falar mais forte para mim? Isso, eu posso me tornar aquilo
em que eu acredito. Seja um espírito imundo que conspira contra mim, ou as minhas próprias palavras negativas sobre mim mesmo, que concordam com o que as outras pessoas falam a meu respeito, tudo o que eu falo, tudo o que eu ouço, se acredito em tudo que ouço do que falo, sou eu quem determina a vida ou a morte para mim mesmo. Então quem é que determina a vida ou a morte para mim? Quem é que determina a vida ou a morte para você? Não é o diabo, ele não tem esse poder. Quem determina? Sou eu. Eu determino para mim. Você determina para você. Porque você, assim como eu, fomos criados por Deus com livre arbítrio. Nós acreditamos em quem nós queremos, nós acreditamos no que queremos, somos nós que escolhemos. Eu quero te perguntar, você foi ensinado que Saci Pererê existia, que mula sem cabeça existia? Você foi criado aprendendo que dia 25 de dezembro você colocasse uma meiazinha, Papai Noel ia descer e colocar um presente ali? Você acredita em Papai Noel? Porque você escolheu. Nós somos aquilo que acreditamos ser. Nós nos tornamos aquilo que nós acreditamos. Amado, a coisa então se resume na escolha que fazemos quanto ao que buscamos ouvir para acreditar. E o extraordinário em Deus, dentre tantas as coisas, é que nós verdadeiramente éramos para Deus indignos, imundos, sujos, inimigos. E ainda assim, Ele escolheu amar a mim e a você. E a dizer, apesar disso, eu quero a salvação dele. Eu quero a salvação dela. Eu quero que vivam uma vida que eu criei para viverem. Ainda que esse mundo esteja imperfeito, ainda que esse mundo esteja deturpado por consequência do pecado provocado, causado, vivido pelo próprio homem, Deus disse, mas eu vou dar a eles uma nova vida. Então Ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo, que veio a esse mundo, morrer naquela cruz, e Ele mesmo declarou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E Ele inspirou o apóstolo Paulo para dizer, não se conformem com o estado de coisas, não se conformem em ser chamado de cabeção, não se conforme em ser chamado de pé grande, não se conforme de dizerem que você é um faquir, que você é Olívia Palito, que você é a bolinha, não se conforme, mas seja transformado pela renovação do teu entendimento. Olha que coisa absurda em relação à mentira. Eu conheço muita menina completamente fora dos padrões, que encontrou um rapaz que se apaixonou por ela, casou, os dois se casaram, estão felizes. Eu conheci um casal que se casou, a moça apaixonada pelo rapaz, ele era tetraplégico, ela se apaixonou e casou com ele. Tem um ditado que diz que tem sempre, como é que é? Um sapato certo para um pé torto, é isso? É isso mesmo o ditado que fala? Sempre tem um sapato certo para um pé torto. É algo mais ou menos parecido com isso. O que quer dizer com isso? Meu irmão, minha irmã, quem é que dita a regra? Se você vive no mundo, e o mundo é o sistema que rege a sociedade,
E o sistema que rege a sociedade é um sistema dominado pelo diabo, que está aqui para roubar, matar e destruir. Se você vive nesse sistema e você aceita as regras desse sistema, esse sistema não traz vida, só traz morte. E muitas palavras que parecem bonitas e são mesmo sedutoras, deliciosas, na verdade, são apenas o chamariz para ali na frente você ouvir as palavras mais terríveis que vão provocar morte. Então a coisa se resume na escolha que fazemos quanto ao que buscamos ouvir para acreditar. A palavra do Senhor diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A que palavras você tem estado submetendo a tua alma para ouvir? Se você acreditou, queridos, nas palavras de morte que ouviu, e por isso a tua vida se tornou um tormento, você não conheceu o senso de realização e tem a sensação de ter perdido muito tempo, escolha hoje romper com esse ciclo de morte. Altere, mude as tuas crenças. Diga basta, chega, não quero mais, e resolva crer no que diz a palavra do Senhor, de que você foi feito por Ele, e que é tão precioso, você é tão preciosa, que Ele deu o seu próprio Filho, morrendo naquela cruz do Calvário, para que você tenha vida, e vida com abundância. Tudo o que você precisa fazer é dizer, chega. Até aqui eu ouvi as palavras de morte, mas a partir de agora, eu cerro os meus ouvidos para essas palavras. Eu não aceito mais isso. Ouça o que diz o Senhor, eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. As palavras do Senhor são vida. E elas estão registradas nas páginas da Bíblia Sagrada, para que você tenha vida, e vida em abundância. Se você já tem experimentado morte, palavras malditas que não param de ressoar em tua mente, palavras que dizem coisas que têm feito você se sentir mal, que têm paralisado tua trajetória de vida, que tem levado você a desanimar das coisas, que tem levado você a não encontrar alegria nas coisas. Você já perdeu o apetite, até mesmo pelas coisas prazerosas que Deus fez para você. Diga hoje não, chega, acabou. Eu decido hoje, sou eu quem decide e sou eu quem decido agora. Eu vou mudar as minhas crenças. Muda essas crenças que há dentro de você. Decida, não será mais assim. Decida. E é a tua decisão, é a tua atitude que mudará tudo. E a palavra de Deus está aí para nos mostrar que são as nossas escolhas, as nossas decisões que vão fazer a nossa vida ser uma vida de sucesso, de realização ou de tristeza e de fracasso. Como é que você mede sucesso? Você mede sucesso pela quantidade de dinheiro? Você mede sucesso pelo tipo de cabelo? Você mede sucesso pela casa, pelos recursos que tem dentro dela? Porque tem muita gente que tem tudo isso. Ela não tem o cabelo, mas tem o dinheiro para colocar o mega ré que ela quer. Tem dinheiro para comprar o carro que quiser e morar na casa que quiser, onde quiser, mas não tem felicidade. Tem muita gente que tem tudo isso e se matando. Tem muita gente que tem tudo isso e é escravo. Tem muita gente. Enquanto há outros que estão vivendo verdadeiramente sucesso. Porque sucesso é realização pessoal. E uma pessoa pode ser realizada plenamente, feliz,
ajustada, andando de chinelo de dedo, com talvez 2 ou 3 mudas de roupa, mas botando a cabeça no travesseiro e dormindo em paz. Por quê? Porque sabe quem ela é. E ela canta: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus, porque é isso que vai dar a sensação de realização. É com quem você anda. Você anda com Jesus, que fala as palavras de vida na tua mente. Você anda com Jesus, de quem você busca o conhecimento da verdade, ou você está andando sem Jesus e com a companhia daqueles que apenas querem roubar, matar e destruir, e por isso já tem abatido você, já tem paralisado você, já tem feito você desenvolver crenças que não são positivas, mas são negativas para a destruição da tua vida. Larga isso hoje, abandona isso hoje, decida hoje: eu vou construir uma realidade nova de vida, porque eu quero a vida, e a vida é Jesus. Pensa um pouco sobre isso. O Senhor quer te dar vida, e não é qualquer vida, é vida com abundância. O Senhor não se alegra de ver você, um potencial incrível que Ele criou, aí paralisado, paralisada, por estar olhando para dentro de si e concordando com as vozes malditas que falam na tua alma, na tua mente. Não é você falando com você mesmo, é o diabo. São os espíritos imundos, que usando pessoas no contexto externo, ou natural, melhor dizendo, e num ambiente externo, falaram palavras que machucaram você, que feriram você, praticaram atitudes e palavras que fizeram você abatido, abatida, ferido, ferida. Você já ouviu a expressão que diz: cada um dá o que tem? Pois é. Tem gente que está por aí agredindo, porque tudo que recebeu foi agressão. E olha o que o diabo quer: colocar a gente contra aquela pessoa que está nos agredindo. Mas olha o que Jesus disse: não devolva o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Você recebeu uma palavra de maldição, recebeu uma palavra maldita, você recebeu uma palavra de morte, abra a tua boca, escolha dizer uma palavra de vida. Certa feita eu estava visitando um pastor muito querido, meu amigo. E aí, estávamos na rua dele e encontramos um outro pastor que eu não conhecia. Era um pastor, inclusive, de outra denominação. Era um vizinho dele. E os dois começaram a conversar, e aquele pastor estava falando, conversador com ele. E quando aquele pastor foi embora, esse pastor, meu amigo, virou para mim e falou assim: o que você achou desse pastor? Eu falei: interessante, ele é bem extrovertido, né? Alegre. Então aquele pastor, meu amigo, disse: então deixa eu contar para você pelo que ele está passando. Ele tem uma filha. Ele criou essa filha com todo amor, com todo carinho. Mas essa menina cresceu, se desenvolveu muito rápido na adolescência, e ela começou a se misturar com más companhias. E um dia ela se entregou para um namorado e perdeu a virgindade. O namorado pegou e espalhou na vizinhança inteira o que tinha feito. Ainda assim, esse pastor, pai dela,
tratou ela com amor. Mas ela, se sentindo humilhada pelos vizinhos, que começaram a falar e falar e falar, sabe o que ela fez? Ela se revoltou e ela aceitou uma proposta e virou atriz pornô. O pai dela não sabia. Mas um dia o pai dela foi na padaria e quando ele passou por uma banca de jornal, ele ouviu 2 homens conversando, dizendo assim: ah, essa daqui é a filha do pastor, aqui. E ele, não acreditando naquilo que estava sendo dito, ele teve que pegar o DVD e olhar a capa. Ele viu a foto da sua filha, nua, em ato sexual, uma atriz pornográfica. Aquela moça, ou aquela mulher agora, visitava o pai chegando de carro. E quando ela entrava na rua, alvoroçava os homens. E ela parava o carro na porta da casa do pai. Descia e ia visitá-lo. E o pai a recebia e orava com ela. Antes dela ir embora, ele dizia: minha filha, você tem um valor enorme para mim. E você tem um valor enorme para Deus. Abandona essa vida. Abandona isso. Eu estou de braços abertos, esperando você voltar. Volta para Jesus. Tudo isso que você tem vivido é morte. E agora aquela moça, ela já não se sentia mais nem condições de fazer o caminho de volta. Ela não conseguia se ver mais, retomando a vida dela. Mas de tanto aquele pai orar e clamar a Deus por ela. E porque ele não a rejeitou, e porque ele não cessou de dar a ela palavras de vida, um dia aquela moça entrou na igreja, participou do culto, entregou a vida para Jesus e abandonou aquela vida de morte. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não importa onde você esteja agora, não importa a dificuldade que até algumas pessoas tenham para aceitar você de volta, se você permitir que isto que é uma verdade, que diz que não tem jeito para você, por causa de tudo que você já viveu, do quanto isso já tornou notório, de conhecimento de todos, isso é a palavra do diabo, que não quer que você encontre a salvação, encontre a vida abundante. Mas você pode se tornar e se tornará sempre aquilo em que você acredita. Então troque a tua crença, abandone a crença de morte e receba a palavra de vida e comece hoje a desenvolver uma nova crença a partir da tua autoprogramação. Você vai dizer para si mesmo: eu tenho valor, eu sou especial, eu sou importante, porque Jesus morreu na cruz por alguém miserável, pecador, indigno como eu. Receba Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador. Abrace Jesus nesta noite. Agarre-se com a verdade e a vida, e com as palavras de vida que procedem da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Acredite na verdade e rompa esse vínculo
com a morte, produzida por essas palavras que você ouviu e que penetraram em você e continuam aí. Você pode, você pode, você pode. Eu quero te dar uma oportunidade. Tem alguém aqui nessa noite que quer dizer: Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu quero hoje mudar a realidade da minha vida. Eu escolho hoje a vida. Eu escolho hoje. Eu recebo essa palavra de vida para a minha vida. E a partir de agora, eu começo uma outra realidade. Eu hoje dou um passo de fé, crendo na palavra do Senhor. Onde você estiver, fica em pé no seu lugar e começa a falar isso para Deus. Por que de ficar em pé? Porque você vai confrontar os seres espirituais, esses mesmos que têm conspirado contra a tua vida, esses mesmos que muitas vezes disseram para você: eu não vou ficar em pé não, vão ficar olhando para mim, eu não vou ficar em pé não, eu posso ficar sentado aqui e falar. Esses pensamentos são do diabo. Ele não quer você tendo a atitude que vai te conduzir à salvação, a atitude que vai te conduzir à liberdade. Então toma atitude, abra a tua boca, aleluia, 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 louvado seja o Senhor, aleluia, isso, aleluia. Começa hoje a escrever uma história nova, aleluia. Comece hoje a escrever algo novo na tua vida, rejeitando esse mal. Abra a tua boca, diga: eu rejeito agora em nome de Jesus, eu não aceito mais ter essa crença de morte dentro de mim. Eu fico com o que a palavra de Deus diz, eu fico com o que o Senhor diz, eu fico com o que a vida diz, eu fico com o que o Senhor Jesus diz. Ei, você está em casa, você pode entrar em contato conosco, você pode agora entrar em contato aí com o número do WhatsApp que vai estar na tua tela. Escreve para nós, diz: eu quero Jesus, e nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar com você, nós vamos te dar mais palavras de vida, para que você continue nesse caminhar, porque não pode ser apenas um passo. Hoje é apenas o primeiro passo de uma caminhada de construção de vida abundante com o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Fala com Deus, abre a tua boca, fala com Jesus, fala com o Senhor agora, clama por Ele, chama por Ele, toma essa decisão, faz isso agora, aleluia, aleluia.